Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre uma palavra hebraica. Qual? A palavra Elohim e seus vários significados. Repito, vamos tratar sobre os vários significados da palavra Elohim ou do vocábulo hebraico Elohim. O que significa Elohim? Quando eu fazia teologia na faculdade, um dos meus professores, diga-se de passagem, professor de hebraico, ele passou para nós que Elohim necessariamente significa deuses. Ou seja, ele disse para nós que a tradução correta de Elohim não é Deus, e sim deuses. Ele até fez uma leitura em Gênesis, no hebraico, que diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio, ele leu, no princípio, criou os deuses, o céu e a terra. Então ele disse que Elohim deveria ser corretamente traduzido em Gênesis 1:1 como deuses e não como Deus. E aquilo me deixou intrigado. Primeiro porque era um professor de hebraico. E segundo que eu ainda não tinha visto aquela explicação. E eu comecei a buscar isso, comecei a ir atrás de outras explicações, inclusive entre os judeus. E eu encontrei a resposta e quero compartilhar com vocês os vários, veja bem o que eu estou dizendo, quero compartilhar com vocês os vários significados da palavra hebraica Elohim. Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal. Eu gostaria que você permanecesse comigo até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante neste vídeo. Assim como todos os vídeos, eu nunca faço vídeos vazios. Se você vem me acompanhando, você já sabe qual é o meu estilo. Eu faço um vídeo vazio, destituído de informações e, diga-se de passagem, de novas informações, ou pelo menos eu trago informações que não são corriqueiras, ok? Então, queridos, vamos lá. A primeira ocorrência que nós temos da palavra ou do vocábulo hebraico Elohim na Bíblia hebraica é em Bereshit 1:1 ou Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. A palavra Deus ou vocábulo Deus no hebraico é Elohim. E visto que isto eu ouvi não só do meu professor, aí é que eu já vou alongar o que eu obtive de pesquisas. Mas eu encontrei outros professores, outras pessoas dizendo que Elohim deve ser traduzido em Gênesis 1:1 não como Deus, mas como deuses. Ok? Mas eu quero lhe dizer que quando se trata da palavra Elohim, então você vai descobrir, e eu vou te mostrar, que a palavra Elohim ela lida com vários significados, ou seja, a palavra Elohim, nela há congregados vários significados. E o primeiro significado da palavra Elohim é Deus. Então é errônea esta noção, esta ideia de dizer que Elohim em Gênesis 1:1 deve ser traduzido por deuses. Não. De fato, tanto a Septuaginta, que traduziu por Theos, como os próprios hebreus entenderam que Elohim aqui trata de Deus, do Deus único. Então eles fizeram bem em entender que Elohim aqui aponta para o Deus único e verdadeiro, para o Criador de todas as coisas. Então, Bereshit bara Elohim et
Hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim, ou seja, Deus, no singular, os céus e a terra. Então, o que está em foco aqui, a primeira menção do vocábulo Elohim, ela é dirigida a Deus, ao Deus único, ok, meus queridos? Bom, o outro significado de Elohim nós encontramos aqui em Gênesis, ou em Êxodo, capítulo 20. Eu gostaria que você fosse me acompanhando aqui na leitura. Como eu falei para vocês, vocês vão, sim, aprender muito. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Ó, aqui diz o que, ó? Lo Adonai Leha Elohim. Ó, Lo Adonai Leha Elohim. Aí vem a próxima palavra. Herim. Não terás outros deuses diante de mim. Então disse Adonai, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Vou repetir, ó. Lo Adonai Leha Elohim. Não terás outros deuses. Ou seja, disse Adonai, não terás outros deuses. Então veja que a palavra Elohim, aqui em Êxodo 20, versículo 3, ela é aplicada a deuses que de fato não têm vida, não respiram, não cheiram, não andam, não sentem dor, não sentem fome. Há deuses falsos, há deuses mortos. Então, Elohim aqui é aplicado para os deuses das nações, para os ídolos das nações, para imagens de escultura, para os deuses esculpidos. Então, o que Deus está falando aqui é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E deuses, aqui, como eu já falei, no hebraico é Elohim. Então, neste caso aqui, Elohim, ele é legitimamente traduzido por deuses. Por deuses. Mas a maioria dos intérpretes entendem que aqui são os deuses das nações. Deuses como Baal, Astarote, Astarte, Milcom. Os deuses das nações, que na verdade não existem, que não respiram, não cheiram, ok? Então, não terás outros deuses. No hebraico, Elohim. Então, Elohim é legitimamente aqui traduzido por deuses. E o sentido aqui é de plural mesmo. A palavra muda para Gênesis 1? Não, é a mesma palavra, porém o significado é outro. Ok, meu irmão? Agora vamos aqui para o outro uso da palavra Elohim. Salmo 82. Salmos 82. Vamos lá. Salmos 82, versículo 1 e 6. Olha o que diz aqui. Deus assiste na congregação divina. Outras versões dizem Deus assiste na congregação dos deuses. Outras versões dizem Deus assiste na congregação dos poderosos, no meio dos deuses, ok? No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Deuses. Quem são os deuses aqui em questão? Vamos lembrar que a palavra deuses, aqui em Salmos 82:1, no hebraico é Elohim. Então aqui nós já temos um outro significado. Quando o autor diz Deus assiste na congregação divina, Deus assiste na congregação divina, entre os deuses ou no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Quem são os deuses aqui em questão? Então vamos aqui para a Septuaginta. A Septuaginta,
ela simplesmente traduziu deuses por theon, deuses, ok? Por deuses. Mas uma boa parte dos intérpretes, eles entendem que os deuses aqui em questão são homens, são os juízes de Israel. E eu vou lhe mostrar por quê. Versículo 6. E eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Bom, veja que a palavra deuses aqui no hebraico é Elohim, e diz, todos vós sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Aí vamos prosseguir aqui a leitura. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Bom, meus queridos, pelo contexto aqui, estes deuses aqui, eles são os poderosos da terra. Em outras palavras, são os juízes, os regentes da nação de Israel, as autoridades, os potentados. Tal é assim que Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele disse, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Se a palavra chama deuses a homens, por que vos indignais contra mim? Porque disse, sou filho de Deus. Ora, Jesus Cristo ele estava rebatendo os judeus, ou os fariseus, usando o Salmo 82, 6. E o próprio Jesus Cristo ele interpreta o Salmo 82, 6 e nos faz entender e mostra para nós que os deuses em questão são homens. Então aqui nós temos um outro uso da palavra Elohim, com um outro significado. Desta vez, os deuses aqui são as autoridades de Israel. São aqueles que julgam a nação de Israel. São aqueles que foram constituídos por Deus como juízes, como os regentes, como os soberanos da nação de Israel. Ok, meus irmãos? Vamos aqui para 1 Samuel 28, 13. 1 Samuel 28, 13. Aqui eu já antecipo para você que vamos deparar aqui com um texto, eu não digo que o texto é polêmico, mas que o texto ele é polemizado pelos teólogos. 1 Samuel 28, 13, olha o que diz aqui. Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Outras traduções diz, vejo deuses que sobem da terra. Por que as versões traduzem, eu vou logo lhe dizer que seja Deus ou seja deuses, no hebraico a palavra é Elohim. Agora a questão é, por que as traduções traduzem Deus ou outras preferem deuses? Isto vai do ponto de vista do tradutor. Cada tradutor, meus irmãos, da Bíblia, ele tem, vamos dizer, um partido teológico. Ele pertence a uma congregação, a uma denominação, a uma certa igreja. Então, nele está embutido uma teologia sistemática. Então, ele vai interpretar o texto de acordo, no geral, geralmente, os tradutores da Bíblia, por terem uma denominação, por pertencerem a uma denominação, então eles vão fazer uma tradução de acordo com a sua denominação. Isso justifica o duplo uso da palavra ou da tradução. Tem versões que trazem vejo um Deus. Outras versões dizem vejo deuses que sobem da terra. Aí agora você pergunta, professor, como é que é a verdadeira interpretação? Deve ser vejo um Deus ou vejo deuses? Ora, meus irmãos, de acordo com o contexto aqui, a verdadeira tradução é vejo um Deus. Porque porque a mulher ela via uma figura. E quem foi que a mulher viu subindo da terra? Quem foi que a mulher viu ascendendo lá dentro de Sheol? Ora, de acordo com o relato de Samuel, 1 Samuel 28, quem a mulher viu foi exatamente o profeta Samuel. É isso que o texto diz, ó. Perguntou-lhe ele, versículo 14, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa.
Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, veja que o autor, o escritor, ele não diz que era um demônio. O autor, ele não diz que era um demônio. Ok? O autor, o escritor, ele faz questão de dizer que aquele Elohim, que a mulher viu subindo da terra, ele dá um nome para aquele Elohim. De acordo com o autor, o Elohim que subia da terra, visto pela mulher, era Samuel. O que é que diz o versículo 15? Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, está aqui, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então, por várias vezes, meus irmãos, o versículo 16, por várias vezes o escritor de 1 Samuel diz que o Elohim em questão era Samuel. Em outras palavras, era a alma de Samuel. Era o espírito de Samuel que apareceu e falou com o rei. Quer você concorde, quer não, quer você goste, quer não da interpretação, é isso o que o autor sagrado está dizendo. Versículo 16. Então disse Samuel, está bem aqui, no versículo 21, o que o autor diz mais aqui, ó, versículo 20. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Mais uma vez o autor sagrado diz que era Samuel. Versículo 21. Aproximou-se de Saul a mulher. Ok, meus queridos? Então, por vários momentos, aqui você pode ler todo o capítulo 28 de Samuel, e por vários momentos, em várias ocasiões, o autor sagrado, quem escreveu o livro, diz que o Elohim que foi visto subindo da terra, ele identificou o Elohim, do versículo 13, com o profeta Samuel, que já havia falecido. Aqui eu aproveito para lhe dizer que temos sim, nas páginas do Antigo Testamento, a doutrina da imortalidade da alma. Ora, se Samuel é visto a subir e falar com Saul, e apareceu para a mulher, então a alma sobrevive à morte do corpo. Digno de nota é que a Septuaginta, em 1 Crônicas 28, 13, lá também, quem conhece a Septuaginta sabe o que eu estou dizendo. A Septuaginta, em 1 Crônicas 10, 13, diz que Samuel profetizou para o rei. O rei, ele morreu por causa das suas transgressões, porque consultou uma médium e também por causa das palavras de Samuel, o profeta. Está assim escrito em 1 Crônicas 10, 13, de acordo com o texto da Septuaginta. Então, a Septuaginta, ela vai dizer, além de no texto ela dizer que é Samuel, ela ainda acrescenta em 1 Crônicas 10, 13, o nome de Samuel, deixando patente, deixando bem claro para nós que foi realmente Samuel quem conversou, quem apareceu. Ok, meus irmãos? Outra coisa que eu quero lhes dizer. A tradição judaica, você sabe o que ela diz concernente aos demônios proferirem o nome de Deus, Javé ou Yavé? A tradição judaica, isso está escrito no Talmud, e eu mesmo já procurei na Bíblia Sagrada, depois que eu li no Talmud que os demônios jamais eles pronunciam o nome de Deus, jamais pronunciam em vão o nome de Deus, as palavras nunca pronunciam. Eu mesmo fui atrás de todas as ocorrências em toda a Bíblia Sagrada, onde quer esteja um demônio, um espírito mau ou Satanás falando sobre Deus, em todas as ocorrências jamais um demônio ele pronuncia a palavra ou o nome inefável, o nome sagrado, Jeová. Jamais. Você pode procurar tanto no Antigo como no Novo Testamento, jamais um demônio ou o próprio diabo pronuncia o nome inefável e sagrado de Deus. Jamais. Eu mesmo procurei e você também pode procurar. Então, por que eu procurei? Porque eu vi esta palavra no Talmud. No Talmud se diz que os demônios jamais eles pronunciam em vão o nome de Deus. Em outras palavras,
jamais pronunciam. Jamais pronunciam o nome de Deus. E por que eu estou chamando a sua atenção? Porque aqui no relato de 1 Samuel 28, várias vezes o Elohim, que é identificado pelo autor como Samuel, veja bem, o Elohim, 1 Samuel 28, 3, Elohim subindo da terra, que o autor vai identificar com Samuel, várias vezes ele pronuncia o nome do Senhor. E a palavra Senhor, que aparece aqui em 1 Samuel 28, no hebraico é Adonai, ou seja, grafada pelas 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei, que nós pronunciamos como Adonai. Por não se saber qual é a pronúncia correta do tetagrama ou do tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, então se pronuncia Adonai. Todas as ocorrências da palavra Adonai, que consta aqui em 1 Samuel 28, que é o nome de Deus, o Elohim do versículo 13, que é Samuel, ele pronuncia. Então, esta é uma das bases que nós temos para dizer que não foi um demônio, porque um demônio não pronuncia o nome de Deus. Você não vai encontrar nunca na Bíblia Sagrada um demônio pronunciando o nome de Deus. Você pode dizer, mas o demônio disse a Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo. Filho do Deus Altíssimo, ele apenas declarou que Jesus era Filho do Deus Altíssimo, mas ele não pronunciou o nome de Deus. Altíssimo não é o nome de Deus. Deus não é o nome do Eterno. O nome do Eterno é Yud, Rei, Vav, Rei. É grafado com 4 letras hebraicas. Yud, Rei, Vav, Rei. Ok, queridos? Então vamos lá. Anjos. E aqui nós vamos finalizar a nossa busca com... Vou mostrar para você agora que a palavra Elohim, ela é aplicada a anjos. Olha o que diz aqui, ó. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. Veja, a palavra no hebraico aqui para Deus é Elohim. E de glória e de honra o coroastes. A palavra no hebraico Elohim, os 70, no entanto, traduziram por angelus, ou seja, anjos. Os 70, veja bem, eles verteram o vocábulo hebraico Elohim para o grego, na forma de angelus, que traduzido é anjos. Por isso, algumas versões, de acordo com ainda com a Septuaginta em português, traduzido é: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que anjos. E de fato, meus irmãos, no Novo Testamento, lá em Hebreus, você pode ler que o escritor aos Hebreus, ele recorre a esta passagem para falar da humanidade de Jesus Cristo, e ele cita dessa forma, no entanto, como é que o escritor aos Hebreus cita? No entanto, um pouco menor do que os anjos o fizeste. Veja então que o escritor aos Hebreus, ele está seguindo o texto grego da Septuaginta, que diz anjos e não Deus. O texto hebraico, ele diz Elohim, e uma tradução hiperliteral de Elohim, realmente ela pode ser traduzida como Deus ou deuses. Nós podemos traduzir como, no entanto, um pouco menor do que os deuses. Ou pode se traduzir, no entanto, um pouco menor do que Deus. Pode ser traduzido também. Mas os 70 entenderam aqui a palavra Elohim como anjos. Por isso, eles traduziram angelus, anjos. Então, você vê que o outro uso da palavra Elohim, o outro significado de Elohim é anjo. Veja que nós já temos quantos significados? Elohim como Deus verdadeiro, Gênesis 1:1. Elohim como Deus das nações, como os deuses falsos, Êxodo 20, versículo 3. Elohim como os juízes, como as autoridades de Israel, no Salmo 82, 1 e versículo 6. E 1 Samuel 28, 13. Voltando só a Samuel, 1 Samuel 28, 13.
Por que Samuel foi chamado de Elohim? Vou lhe dizer. Porque Samuel, em vida, ele era um juiz em Israel. Ele era uma autoridade. E você lembra que os juízes em Israel, as autoridades, eles eram chamados de deuses. Eles eram tratados como deuses. Os juízes de Israel, eles eram chamados de Elohim. A mesma palavra que era aplicada ao Deus verdadeiro, a mesma palavra que era aplicada aos deuses falsos, vamos dizer, as potências idolátricas das nações, a mesma palavra que emitia o sentido de autoridade, de poder, Elohim, era aplicada aos juízes de Israel. Por isso, quando a mulher viu o profeta Samuel subindo desde o Sheol, ela descreveu ele de acordo com o que ela estava vendo. E ele vinha subindo todo paramentado. Ela disse, vejo um homem, um ancião envolto numa capa. E aquela capa ali era uma capa de um juiz, era a capa de uma autoridade. Por isso é que ela, antes de descrever, ela disse, vejo um Elohim subindo da terra. Entenderam, meus queridos? Anjos, ok, 97, versículo 7. Vamos ver o que diz aqui, para finalizarmos o vídeo. 97 e versículo 7. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Vejam bem, meus irmãos, de acordo com o texto da Septuaginta, os 70, eles entenderam que Elohim, que em muitas versões, como a que eu li aqui, é traduzido por deuses, eles entenderam que está em foco aqui anjos. Por isso, ele diz, traduz assim, Pantes hoi angeloi autu, todos os seus anjos. Todos os seus anjos. A Septuaginta, repito, traduziu o vocábulo hebraico Elohim, mais uma vez aqui, por anjos, ou seja, angeloi. Então veja que o outro significado que nós temos para a palavra Elohim é anjos. Então, os anjos, na Bíblia Sagrada, eles são chamados de deuses. Um anjo, ele é chamado de Deus. Um grupo de anjos são chamados de deuses. Certo, meus irmãos? E foi assim que os 70 traduziram Elohim em Salmo 97 e versículo 7, quando diz, prostrem-se diante dele todos os deuses. A Septuaginta traduziu, prostrem-se diante dele todos os seus anjos. Se você gostou deste vídeo, meu irmão, eu gostaria que você desse um like, uma curtida, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo o máximo possível. Se você chegou até aqui, é porque eu consegui prender a tua atenção no conteúdo. E se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Se você gostou e ainda não é inscrito, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição, ok? Deus nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém. E eu vou terminar este vídeo citando Shema Israel, de Devarim 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Traduzido, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, ou o Senhor é um. Repetindo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Devarim 6:4 ou Deuteronômio 6:4. Amém? Shalom para todos.